Continuando, né, pessoal, a aula 12, agora a gente vai falar sobre a fosfatagem, ok? Bom, pessoal, ao colocar o fósforo no solo, qual que é o destino dele? Esse fósforo ele pode entrar no solo e ficar disponível para a planta na solução do solo, ou seja, né, na parte líquida do solo. Opa, coloquei o adubo fosfatado, houve uma chuva, e ali aquele solo vai ficar úmido, vai ter água. Então esse fósforo ele pode ficar na solução do solo disponível para a planta, certo? Eu também posso perder esse fósforo, pessoal, através da erosão, né? A erosão causada aí pela água ou pela drenagem desse solo. Ah, montei um sistema de drenagem do solo. Puxei a água que estava ali em excesso e esse fósforo acaba que vem junto. Então eu acabo que posso perder esse fósforo na solução do solo. Ou fica disponível, ou eu perco ele, né, através aí dessa erosão hídrica. Beleza, não estou disponível, né? Estava lá disponível, não fui perdido. Porém, essa solução do solo reduziu, né? A água secou um pouquinho. O que, que acontece com esse fósforo? Ele pode continuar ali no solo, esperando outra recarga de água e novamente estar na solução do solo e ficar disponível para a planta. Ou esse fósforo, pessoal, ele se adere a fase sólida do solo, né? Então ele gruda, ele, vamos assim, abraça o componente do solo, ele abraça outro nutriente e fica ali grudado naquela fase sólida do solo, não estando mais disponível para a planta, né? Encontrou algum nutriente, fez alguma interação, acaba que ele não fica mais disponível para a planta. Beleza, né? Ele se torna um fósforo não lábil, um fósforo não disponível. Pode ser por algum motivo, como algum tratamento que eu faço no solo, como a calagem, a gessagem, eu desprenda, né, esse fósforo do solo e assim que encontra a água, ele fica novamente disponível para a planta. Quando eu comparo ele com o nitrogênio, qual que é a vantagem? Ele não se perde pelo ar, né? Ele não se perde para a atmosfera, ele se perde ali no próprio solo, ficando perdido de vez, né? Eu tenho uma perda aí total ou parcial, podendo que em algum momento esse fósforo volte a ficar disponível para a planta. Bom, pessoal, quando fazer a fosfatagem, né? Lembrando que a fosfatagem ela é muito importante para solos arenosos, né? O solo arenoso ele tem uma concentração menor de fósforo. E quando que eu devo fazer essa fosfatagem? Quando eu pego minha análise de solo, o resultado dela, minha CTC está abaixo de 60, né, milimol, áreas com fósforo baixa no solo. E eu tenho que ficar de olho em quê, pessoal? Quando o pessoal do laboratório, qual eu pedi para fazer minha análise de solo, realizou essa análise de solo em fósforo resina ou Meshli, né? Aqui embaixo nessa tabela você percebe que foi realizada por Meshli, por essa metodologia, né? Então, ela está muito baseada no quê? Na porcentagem de argila, certo? Então, se eu tenho argila aí de 61 a 80, quando o meu fósforo está abaixo de 1, está muito baixo. Então, eu tenho que observar qual a metodologia usada para que trabalhou o meu fósforo em laboratório. Bom, pessoal, quando eu devo, né, utilizar, quanto de fósforo eu devo utilizar? De acordo com a minha análise, se eu fiz a minha metodologia baseada no teor de argila, eu vou utilizar de 5 hectares, 5 quilos de P2O5 para cada 1% de argila do solo. Ou seja, meu solo tem 10% de argila. 10 vezes 5, 50 quilos de P2O5 por hectare. Beleza. Agora,
quando eu utilizo a metodologia, pessoal, que não se baseia pela argila, que já é pela resina, né? Essa recomendação é um pouquinho mais técnica. E eu tenho que elevar meu teor de fósforo, de preferência, para 15 miligramas por decímetro cúbico. Vamos colocar que ele está em 10%, lá em 10 miligramas. Eu quero elevar para 15. Para que eu faça essa elevação, eu tenho que pensar o seguinte, que para cada um ponto que eu elevar, ou seja, de 10 para 16, 16 para 17, 17 para 18, para cada ponto desse que eu elevar, eu vou gastar em torno de 10 a 12 quilos de P2O5. Então, eu quero subir de 10 para 15 miligramas, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que de 10 para 15 vai dar 5. 5 vezes 10 vai dar 50. Eu vou precisar de 50 quilos de P2O5 para 1 hectare, para mim sair de 10 miligramas para 15, que é o que o solo precisa, né, para o plantio da cana. Então, essa é a recomendação mais técnica, mas a gente tem como fazer de duas maneiras. A fosfatagem através da porcentagem de argila ou pela resina do meu solo, né, pelo fósforo, pelo P-resina do meu solo. Bom, pessoal, aqui é Donzino, no estado de São Paulo. Ela está fazendo 5 kg de toneladas de hectare, 3 toneladas de gesso, a grade intermediária, aí se realiza a fosfatagem e após a fosfatagem, uma grade niveladora, beleza? Alguns critérios, pessoal, têm que ser observados para realizar a fosfatagem. Um deles é a época de aplicação, né? Se vai ser pré-plantio, após a calagem, gessagem e grade intermediária, beleza? Localização do produto tem que ser na área total, incorporado superficialmente, com a grade niveladora. Para quem trabalha com plantio direto, é sobre a palhada, né? Então, esse fósforo ele vai demorar um pouco para atingir o solo e realizar seu objetivo, porque ele tem que passar essa palhada do plantio direto. E por último, fazer a escolha do fertilizante. Nós temos que dar preferência por produtos com teor total mais a fração solúvel. O que é o teor total mais a fração solúvel? A porcentagem total de fertilizante fosfatado que eu compro naquele produto e qual a fração dele é solúvel em água. Porque o fósforo fica disponível para a planta quando ele se encontra na solução do solo, dissolvido em água. Bom, pessoal, e aí se pergunta quais são as fontes aí para fosfatagem, né? Nós temos os hiperfosfatos, 30% aí de P2O5 total, e desse 30%, 10% é aquela parte reativa em água, tá? Que eu falei no slide anterior. Temos os termosfosfatos magnesianos, com 18% aí de P2O5, multifosfato magnesiano, o qual só tem P2O5. Nós temos o fósforo orgânico, né? Eu vou fazer um plantio orgânico. Onde eu encontro fósforo orgânico? Torta de filtro. Aí vai depender da característica de cada torta de filtro que você comprar essa porcentagem. E nós temos o fósforo organomineral, que ele é formado por torta de filtro cinza, mais o fósforo mineral, ou torta de filtro cinza e cama de frango. Beleza, pessoal? Aqui eu tenho uma imagem para vocês de uma área, plantio de cana, uma com teor de fósforo, né, com P2O5, e outra sem fósforo. Foi realizado o plantio numa área com deficiência de fósforo. Se percebe um desenvolvimento péssimo da cana-de-açúcar. Bom, pessoal, alguns slides atrás eu falei para vocês da importância de colocar o fósforo no solo e fazer uma gradagem, aplicar na área toda e não fazer em sulco. Por quê? Quando eu faço a aplicação do fósforo em sulco, não só do fósforo, mas dos demais nutrientes, o que a planta vai pensar? Bom, para que eu vou desenvolver minha raiz
se todos os nutrientes estão concentrados no sulco aqui para mim? Então, eu vou ter um sistema reticular, pessoal, muito limitado. Ele não vai desenvolver em toda a área. Então, pessoal, por isso da necessidade de fazer-se uma calagem, uma gessagem, a fosfatagem, até os demais nutrientes, na forma total do solo, para que esse sistema reticular ele se desenvolva e não fique concentrado num único local do solo. Eu faço, pessoal, uma fosfatagem, né, no solo, o qual eu passo essa grade niveladora e faço uma boa distribuição dos nutrientes, eu tenho um sistema radicular bem desenvolvido. Isso é excelente, porque quando eu faço essa distribuição total dos nutrientes no solo, eu elevo os teores de fósforo disponível no solo, né? Eles não ficam concentrados ali dependendo daquela solução daquele local. Eu tenho uma maior absorção de água e de nutrientes, porque essa raiz minha, ela espalhou, né? Ela procurou novos lugares. Melhor convivência com pragas do solo. Imagina, se eu tenho uma concentração de raiz, uma praga ataca aquela raiz. Toda a concentração vai ficar ali naquele local. Agora, quando eu tenho uma distribuição melhor de raiz, as pragas elas não concentram num único local dessa raiz, né? Não causa um prejuízo tão grande. Maior aproveitamento do fertilizante no sulco, né? Minha raiz cresceu, desenvolveu, aproveitou todo aquele fertilizante que eu coloquei no solo. Manutenção de alta produtividade ao longo dos cortes, porque toda vez que eu realizo um corte na cana, ele abala a raiz. Vários cortes, vários abalamentos. Quando eu tenho essa raiz mais distribuída, ela é uma raiz mais forte. É uma raiz que sofre menos com cada corte, certo? E maior longevidade e maior produtividade. Daí a necessidade de eu espalhar bem o nutriente no meu solo, principalmente o fósforo. Aqui, pessoal, eu tenho um gráfico que demonstra, né, a resposta da cana à fosfatagem, certo? Em sulco e área total, beleza? O azulzinho aí, sem fosfatagem, e o vermelhinho com 200 quilos por hectare de fósforo, né? Eu fiz aí a fosfatagem. Olha o quanto a minha planta desenvolveu, beleza? Então vocês percebem que o vermelhinho ela dá uma produtividade que é as 200 quilos aí de fosfatagem por hectare, muito boa resposta. Daí já demonstra a importância da aplicação de fósforo no solo. Bom, pessoal, aqui eu trago a recomendação, né, o boletim 100 do IAC. O que que acontece? O nitrogênio aí, que eles recomendam, né, independente da estrutura do teu solo, da quantidade de nitrogênio no solo, que é um erro, na minha opinião. 30 kg de nitrogênio no plantio, mais 30 de cobertura, ou 60 kg em cobertura, beleza. Já o fósforo e o potássio, eles trabalham com a produtividade esperada. Ah, eu quero alcançar X toneladas por hectare. Quanto que eu vou estar colocando? Vocês vão olhar, né, a parte aí de cima onde está P, resina, como que está no meu solo. Se eu quero aí de 100 a 150 toneladas por hectare e meu fósforo resina está em 35, então eu vou colocar 80 kg de P2O5 por hectare. Já tem uma produtividade aí esperada, igual eu falei de 100 a 150 quilos, mas como que está meu potássio? Ah, meu potássio está 0,8 e 1,5. Beleza. Então, eu vou estar colocando aí 120 quilos de K2O5. Isso é uma metodologia de adubação, tá? É recomendação do boletim técnico do IAC. Pode ser que venha a dar certo, pessoal, mas eu não concordo com o quê? Com o nitrogênio. O nitrogênio está abaixo da quantidade que nós necessitamos. Já demonstrei isso para vocês. Porém, a recomendação que nós temos no mercado é essa. Aqui já é uma recomendação, né, da Copersugar. A Copersugar também trabalha esse nitrogênio de acordo com a produtividade esperada para cana-soca. Nesse caso aqui, nós estamos falando de cana-soca. Aquele anterior, tá? Cana-planta, beleza?
Então a gente também observa quantas toneladas eu quero alcançar, né? Que meu canavial. Mas também não adianta eu estar em cana-soca, eu fiz um plantio muito mal feito e querer transformar essa cana-soca, não dá certo. Desde o começo, desde quando eu faço o plantio da minha cana, desde quando ela é cana-planta, ele tem que ser muito bem feito. Para quê? Conforme acontece os cortes, eu mantenho a alta produtividade, certo? Então vamos dizer que aí que eu tenho fiz um bom plantio, excelente plantio, e vou ter a produtividade máxima esperada, né? 100 toneladas aí por hectare ou mais. Então de nitrogênio eu vou aplicar 120 quilos, né? 120 quilos aí por hectare. Dou uma olhadinha no meu fósforo, como que ele está no solo, se ele está abaixo de 15 ou acima de 15. Se tiver acima de 15, eu não faço aplicação de fósforo. E também dou uma olhadinha no meu potássio, pessoal. Se também aí o máximo, né, acima de 3, a quantidade que eu vou colocar de potássio para 100 quilos, 100 toneladas de para 100 toneladas aí por hectare, 90 quilos de potássio, pessoal. Também pode se basear por tabelinhas assim ou fazer um cálculo, né? Para quem já está dominando aí o cálculo da adubação, pode-se trabalhar o cálculo. Bom, pessoal, nós temos que fazer uma adubação para a cana-soca de forma que ela seja sustentável, né? Essa soqueira, ela tem que ser sustentável, certo? Para ela continuar lá em campo, para mim não ter que renovar o meu canavial, beleza? Então, o que eu tenho que ter em mente? Para adubação de cana-soca, eu vou ter uma alta dosagem de nitrogênio, já reduzo o meu fósforo e também eu tenho uma dose maior de quê? De potássio, beleza? Essa adubação, pessoal, de soqueira com fósforo, ela só vai ter resposta de acordo com algumas condições. Primeiro, a minha saturação de base, né, meu Vzinho, meu V2 lá da fórmula da saturação de base, ele tem que estar acima de 50%, certo? Então, minha saturação de base no solo, ele tem que estar acima de 50%. Meu fósforo resina, pessoal, eu só vou colocar fósforo em cana-soca se ele tiver abaixo de 15 miligramas por decímetro cúbico, certo? E se for na análise de solo através do fósforo analisado na tecnologia de Michelin é abaixo de 1,1 a 12 miligramas por decímetro cúbico. Se meu fósforo estiver acima de 15 ou de 12, aí, igual demonstra, eu não vou realizar a fosfatagem, beleza? E também tem que ter em mente que a minha saturação de bases tem que estar acima, né, de 50%. Se tiver abaixo, meu solo deve ser corrigido.